e Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Já trazer o nosso convidado das quartas-feiras, o nosso mediador que empresta os seus conhecimentos, o seu jeito também de conversar com a população, Frei Carlos Rockenbach. Frei Carlos, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Beverly. Bom dia a todos os que estão sintonizados conosco, né, pelas diversas formas de comunicação, que com que esse programa chega ao ouvido, sobretudo ao coração das pessoas, né. É isso aí. Então, assim como nós estamos no Ano Santo Franciscano, a gente nunca esquece desta saudação tipicamente franciscana: paz e bem e santa alegria, né. Santa alegria. Eu acho bonito demais isso também. Sim, Aliás, hoje de manhã, Frei Carlos, nós já tivemos aqui o privilégio, como a gente fica às vezes encantado e talvez até seja insumo para um outro diálogo mais para frente, a alegria de estar num oásis, né? Quando a gente sim. olha aquelas imagens de um filme ou cria a nossa imagem na cabeça quando a gente lê um livro daquelas paisagens do deserto. Atravessei o deserto do Saara, atravessei o deserto do Gobi, e a gente olha aquelas pessoas, assim, fazendo uma trilha, a dificuldade que é, e quando encontram um lugar de oásis, né, a gente parece que sente aquela alegria. E por vezes, Frei, nós estamos nos sentindo assim, tá difícil Exato. dialogar, quando a gente encontra pessoas ou que trazem, uma forma fraterna de olhar o mundo, Sim. ou um jeito mais profundo, inteligente, como é o oásis, né, como é bom, né? Exato. Então são aqueles momentos que, claro, eu evoco normalmente aquilo que a gente vive no dia a dia também nas comunidades e também a própria Bíblia e a liturgia. Domingo passado, então, quem pôde participar ou acompanhar missas pelos meios de comunicação, o evangelho era da transfiguração, onde Jesus mostra a Pedro, Tiago e João a realidade da ressurreição. Ou seja, a morte não tem a última palavra, o mal não tem a última palavra, mas a maior vitória de todos os tempos, a transfiguração. E Pedro, ele gostou tanto dessa experiência que ele disse: como é bom estar aqui. E até teve a tentação de se instalar lá. Vamos criar 3 tendas, vamos ficar por aí. Mas aí vem a questão, que Jesus tem consciência disso, que antes da transfiguração da ressurreição, ele passou pela desfiguração da tortura e da cruz. Então, Jesus não quer que a gente se instale, não. Que a gente caminhe, atravesse o deserto, que a gente ajude a transfigurar muitos rostos, muitos corações, com a temática que a gente também vai tratar hoje, né, que é o com amor, né, que Uhum. deve ser, como é que eu vou dizer, nossa identidade, nossa característica não só de cristãos, católicos, mas de todo ser humano. Aliás, esse é um tema complexo, a gente sabe disso, né, Frei, quando eu propus aqui ao Frei Carlos que a gente falasse sobre o amor, claro que talvez a forma mais simples para o Frei Hum, olhar é o amor de Deus, né, sim, mas o amor de Deus ele se manifesta na criação, é inegável, né, senão nós exato. nem existiríamos, né, Frei? Sim, então são incontáveis as formas de manifestação do amor de Deus e também como ele nos ensina a amar, né. Então, já pela sua definição, que é muito clara, na primeira carta de João, no capítulo 4, onde, João retoma o grande mandamento de Jesus: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei", né. E depois ele aprofunda isso com o doutor da lei, e não amar de qualquer jeito, mas amar de todo o coração, com toda a tua inteligência, com toda a tua força e com todo o teu ser, né, no fundo. Ou seja, um amor completo, não um amor, não existe amor pela metade, né, é um amor parcelado, né. Hum. É, ele faz parte da nossa vida. E o apóstolo João retoma isto na sua carta dizendo: "Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus". Ou seja, Deus é a fonte do amor. Mesmo que a gente não tenha essa, convicção e esta ligação íntima com Ele, Ele sempre continua sendo amor e é sua
forma de se apresentar. Deus é amor, diz João, né. Então, aí já por isso mesmo, o amor é um grande mistério, como o próprio Deus é, insondável e também, como é que eu vou dizer, fica ele não cabe dentro da nossa cabecinha pequena, ele tem tudo a ver com sempre com o coração, né. E como nós fomos feitos como seres humanos, independente da raça, da nação, ou de qualquer condição, essa é uma convicção não só do mundo cristão católico, mas nós fomos feitos por Deus, né. Somos obra-prima de Deus. Por isso nós temos o DNA de Deus, o DNA. Esse é o primeiro DNA que nós temos, por quê? Porque, claro, usando uma simbologia, Deus fez o homem da terra. A palavra humano vem de humus, e não é qualquer terra, é terra fértil, né? Uns dizem do pó, do barro, né? E, mas aí ele fez o quê? Para conceder sua vida a este humano, ele soprou o seu hálito, seu espírito. E qual é o espírito de Deus? O espírito do amor. É amor em plenitude. Então, nós, como ser humano, primeiramente, independente de religião, todos nós temos esta marca, esse registro. Somos imagem e semelhança dele. Então, qualquer rosto que a gente olha por aí, seja alegre, seja triste, seja transfigurado ou desfigurado, é a imagem de Deus, expressa e, tornada visível em seu Filho Jesus. Por isso que a Bíblia nos diz que a maior prova de amor que Deus teve por nós é ter nos dado o que ele tinha de mais precioso, o Filho muito amado, né. E nele nós também nos tornamos filhos e filhas amadas de Deus, em Jesus. Então, esta é uma marca registrada do ser humano. E por isso que a gente também diz que, hã, o amor não humano é o mesmo que a seiva nos vegetais. Hã, sem ela, não pode continuar a vida, sem a seiva. E também isso quer dizer, sem o amor de Deus, a gente também não tem a verdadeira vida. A ausência do amor é ausência de vida e também, diminui a humanidade em nós, naqueles que não amam e naqueles que não são amados. Sempre tendo essas 2 partes, né. Quanto mais a gente deixa de cultivar esse amor ou alimentá-lo na sua fonte, que é Deus, mais ele enfraquece. É que nem uma plantinha. Se eu tenho lá uma plantinha, digo de estimação, mas deixo de cuidar dela, deixo de alimentá-la, regá-la e às vezes adubá-la, ela vai murchando. E o mesmo acontece com o amor. Agora, Frei, a gente vai começar a separar um pouquinho Sim, aqui para a gente tornar esse assunto um assunto prático, as pessoas irem exato. É, entendendo, né. Eu estava aqui lhe ouvindo e me dando conta que eu já ouvi pessoas dizerem: "Eu nunca fui amado, eu hum, nunca me senti amado na vida". sim, E em última instância, Frei, em última instância, a gente tem o amor de Deus, ponto, sim, né. é, Não dá para dizer: "Eu não vivi a experiência do amor", porque o ato de existir já é uma experiência de amor. É a exato. primeira, talvez, consciência que todo ser humano precisa ter. Sim, Mas um segundo momento, que é essa consciência mais, assim, prática da vida, algumas pessoas, em algum momento histórico, banalizaram as relações afetivas, inclusive exato. as relações sexuais. Sim, Porque todo filho, Frei, todo filho, em tese, deveria ser a expressão máxima do amor vivido pelos seus pais. exato. En Começaria por aí, né? sim, claro, aí eu entro também para entender esta colocação que você faz, a partir dos tipos de amor que vêm da filosofia grega. Não quero complicar aqui, né, com filosofia, mas isso explica bem o que você evoca. Então, lá a filosofia grega, ela apresenta, de certo modo, 7 formas de amar.
A primeira delas é o eros, se refere à paixão física, à complementariedade. Só que ela hoje é a mais banalizada de todas, né, que a gente pode dizer, né. Onde normalmente as relações são um pouco de amor, mas de uso, né, de egoísmo, né, para satisfazer desejos egoístas pessoais. Depois tem a filia, que se diz também, é uma amizade profunda. É um Uhum. amor amizade, né, verdadeiro, autêntico. Depois tem uma outra expressão, se não sei como é que se pronuncia bem, mas seria torge o amor familiar. O amor, de pais para filhos, de irmãos para irmãs, que nós necessitamos e também ele está bastante deficitário em muitas situações, por isso, principalmente no mundo que nós vivemos, onde o espaço de expressar esses sentimentos está sendo muito ocupado por outras coisas que nos são apresentadas. Aí vem o amor HP. O amor ágape é o amor incondicional, o amor que se doa gratuitamente, Uhum. doa a própria vida. Depois vou evocar um e outro exemplo disso, né. Claro, o maior deles é o próprio Jesus, né. Por isso ele diz: "Não existe prova maior de amor do que ser capaz de dar tua vida pelos teus amigos". Ou seja, de ser um êxodo, um sair de si ao encontro do outro, né. O amor verdadeiro é isto. Hã, e depois vem o amor maduro, que se chama pragma, né, que se trata de um amor que supera o infantilismo, né. E o ludos é a paixão lúdica, que também todas elas são importantes na vida, todas elas se complementam. É aquele amor que proporciona aquela alegria que você falou, né, do oásis, né, e de tantas experiências que a gente faz na vida que a gente gostaria que não terminassem, né. É. Que nos satisfazem também porque a alegria é justamente, santa alegria, uma das expressões, ou seja, do amor que a gente expressa. E depois tem ainda a filautia, que é o amor próprio, hã, que não seja egoísmo nem autorreferência, mas se a gente não se ama, dificilmente a gente amará o outro, né. E há poucos dias, eu acho que já evoquei essa experiência, quando celebrei com minha família os meus 38 anos de padre, eu fiz essa avaliação um pouco dessa caminhada, a partir do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí analisando bem, eu disse: esse próximo não, quer dizer, esse a ti mesmo não foi levado muito em conta, né? Não, que seja, porque tem que ser equilibrado, equilibrado. E quando a gente fala em amor, próprio, não quer dizer egoísmo e voltar-se só para si, mas é cuidar de si, principalmente cuidar lá de dentro. Não permitir que tanta coisa que vai contaminando o amor e corroendo aquilo que deveria nos edificar dentro do nosso coração. E aí tem o remédio, sempre ele vem do amor, que é pleno, que é de Deus. Frei, eu lembro, eu não vou lembrar o nome do livro, não vou lembrar toda a história, fazem muitos anos que eu li um livro comum, eu acho que era um romance histórico, nem me recordo direito o que que era. Mas tinha uma passagem naquele livro que sempre que eu penso na ideia do amor, eu lembro desta alegoria que foi utilizado Sim, lá no livro, que era mais ou menos o seguinte: alguém sofreu um acidente, e exato. aí naquele acidente ele ficou em estado de coma, e a gente sabe que hoje tem vários estudos tentando entender o que que acontece na transição em uma pessoa que perde a consciência, ou Exato. numa experiência de quase morte, alguma coisa assim, né.
Lá no livro, essa pessoa, ela nessa faixa, nesse lugar que a pessoa fica, ela teria ido para um andar de cima. Vou dar esse exemplo aqui como se Hum, fosse uma alegoria, né. Nós estamos no andar hum. de baixo e essa pessoa foi para o andar de cima. E no andar de cima onde moram os arquétipos, as ideias de todas as coisas que a gente pode conceber, Sim. lá essa pessoa foi convidada a visitar tudo que existia ali, salas e salas. E aquela pessoa contava: "Nossa, mas aqui está o submarino, aqui está um avião, a jato, aqui está, sei lá, um trem-bala, aqui está todas as coisas Aham, criadas no mundo pelo ser humano estariam naquele lugar, como se fosse uma miniatura. hã. Ali, e outras coisas que ele desconhecia, não sei o que é isso. Uhum. E aí, o que que é isso? Isso aqui é coisa para o futuro, ainda não foi realizada. E a analogia era mais ou menos a seguinte, que tudo que é possível que o ser humano conceba, tudo que é possível o ser humano conceber, já existe no mundo das ideias. Sim, E a senha, olha, chega até a me arrepiar, a senha para acessar este lugar, este andar de cima, é o amor. A única exato. forma de chegar perto de todas as possibilidades que Deus vai conceder aos homens, às pessoas, que ficam num lugar entre o céu e a terra, só podem serem acessadas a partir do amor. Não necessariamente o amor de quem vai criar, não era essa a Sim. ideia, mas tem que ter amor o suficiente para como se fosse colocar o elevador para cima, Hã. sabe. Então Sim, o amor ele é algo que nos eleva, o amor é exato. algo que nos coloca para cima. Se não colocar para cima, se não elevar, não é amor. Mais ou menos isso que a alegoria trazia, Sim. né. E eu sempre lembro dessa passagem. E é bem isto, né. Por exemplo, eu evoquei o evangelho de domingo, a própria transfiguração. Foi no alto de uma montanha. A montanha é muito simbólica, né. Ela na Bíblia aparece muitas vezes, e os grandes eventos bíblicos se deram na montanha. Então, Uhum. é uma proximidade maior, vamos dizer, com Deus, que é a fonte do amor. E por que que Jesus escolheu uma montanha para se transfigurar? Mas lá, de uma nuvem brilhante, veio uma voz que dizia: "Este é meu filho muito amado, escutai-o". Aí, o segredo é escutar, porque escutar é diferente de ouvir, é diferente de ouvir. Ouvir, eu ouço o barulho da rua, eu ouço trovejadas. Claro, isso também tudo deixa suas marcas, mas o escutar é escutar com o coração, ou seja, que é a sede do amor. Porque aquilo que brota do coração de Jesus, somente amor. Não há outras coisas, claro que se expressa de muitas maneiras. Nós já falamos da misericórdia, da compaixão, tantas formas, mas no fundo tudo isso é expressão de amor. Então, se colocar a escuta de Jesus é justamente abrir o coração para a gente acolher este mistério que vai nos possibilitando compreender, assimilar e já vivenciar aqui e agora também esse mistério. Por exemplo, a transfiguração, ela é algo que acontece quando eu já contei aqui, não sei esse fato, lá de uma imagem que nunca me sai do coração, de um rostinho transfigurado. Acho que não contou aqui não, Não Fran. contei, tá. Então, eu vi isso, eu acho que na internet, na guerra da Síria, como tem outras hoje que matam, que nem outro dia, uma bomba em cima de uma escola de crianças, meninas. 60 meninas. Aham. É, então, isso que é, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, totalmente o oposto do amor. Isso que a gente assiste, né. Tudo que se opõe à vida, e ainda desta forma violenta, perversa, injusta, ela se opõe totalmente ao amor. Então, aí uma jornalista, ela viu uma menina, assim, fraquinha, magrinha, chorando. Uma menina de uns 8, 10 anos devia ter, talvez um pouco mais. E aí a jornalista perguntou: "Onde é que estão teus pais?". Aí ela abaixou a cabeça e disse: "Estão mortos". "E morreram como?", diz a jornalista, se fazendo desentendida. "Na guerra". Aí a jornalista, olhando para ela, perguntou: "Você já comeu alguma coisa hoje?". Ela simplesmente baixou a cabeça e veio, o choro foi mais intenso, né. Não era só hoje, já era
mais tempo. E nisso a jornalista conseguiu, não sei, um pão e deu para ela. Aí a gente viu um rosto desfigurado, ou seja, as lágrimas se misturando com um sorriso. Ou seja, neste mundo violento que matou os pais dela, há alguém que me ama, há alguém que me ama. E o que transfigura o coração das pessoas, às vezes entristecidas, sofridas, é justamente as atitudes de amor, que a gente vê tantas por aí. Por exemplo, agora, recentemente, com tudo que aconteceu lá em Minas Gerais, quantos gestos de amor, quanta solidariedade. Aqui a gente experimentou isso há 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, e por tudo, em outras situações também. Então, aí a gente pode evocar pessoas e realidades que transfiguram, que fazem as pessoas experimentar algo maior. Mas eu me lembrei quando você falou em coma, uma pessoa em coma, a minha amada e santa mãezinha, ela ficou 68 dias em coma no hospital. Ficou 3 meses hospitalizado, mas bem no dia do Natal ela teve um uma isquemia forte e entrou em coma. E a gente podia visitar ela 15 minutos todos os dias, e podiam entrar 3 pessoas, mas uma por vez no hospital. Às vezes nós estávamos em 6 lá, mas só podiam entrar 3. E não era permitido entrar crianças. E eu tinha minha sobrinha pequena que era a companheira fiel da mãe. E o médico, compreensível, sensível, ele autorizou ela a entrar. E de fora da UTI dava para ouvir a menina ir no ouvido da avó, né: "Vó, eu te amo". Oh, meu Aí a Deus. gente depois perguntou: "Será que a avó ouviu?". Ouviu, claro, ela ouviu com os ouvidos do coração. Então, em qualquer situação que a gente viva, o amor ele toca, ele toca. Independente da forma como a gente o expressa. Frei, o senhor me permite colocar na verdade, uma ponderação de uma ouvinte que eu sei que vai ecoar em muitas famílias, que não é só na casa dela. Sim, A Vilanir Maia, ela escreveu um texto aqui falando o seguinte, né, que a palavra amor é realmente difícil de definir. Ela conhece uma pessoa, Frei, que é da família dela, hã, que é uma pessoa que costumeiramente ajuda as outras pessoas. sim, Ajuda com alimentos, diz que ama os animais, então ajuda a causa animal, ajuda pessoas em situação de rua, já é conhecido. Só que essa semana, a Vilani ficou um pouco decepcionada, porque num diálogo com essa mesma pessoa que ela está aqui usando, que expressa esse amor através sim, dessa forma de ajudar os outros, hã, sobre a questão de que se tu tá de um lado político, eu não te amo, não presta, ela usou a palavra aqui que pessoas que estão de um lado político oposto ao que essa pessoa tem, elas deveriam queimar como palhas nas trevas do profundo inferno. Foi sim, aqui entre aspas o que a pessoa disse. E a Vilani ficou um pouco decepcionada, porque assim, ela gostaria, Frei, de que o senhor desse uma assessoria espiritual sobre como o cristão deve reagir a esse tipo de posicionamento, de comportamento de pessoas que muitas vezes no momento a gente sabe que o ano está só começando, gente, vai ter muito pano para manga, sim, quando o assunto assim é divisão de famílias, né, pela exato. questão política. Hã, Como, entender isso, né, por parte de pessoas que manifestam, assim, um totalitarismo, uma forma, assim, ríspida sim, de expressar esse lado político e acaba impactando de como a gente enxerga essa amabilidade por parte delas. exato. Então, primeiramente, nosso amor como seres humanos, ele sempre ele está em processo, né. E, claro, ele é algo inato, nós já falamos que ele faz parte do nosso DNA. Mas, tem, alguns aspectos que se interpõem ao amor. E aí um deles entra justamente que aquilo que nós falamos outro dia, a questão do fanatismo, quer dizer, o fundamentalismo, começando por aí, né, fundamentalismo. E aí entra o fanatismo, que são empecilhos para o amor, né. Hã, e aí tem uma outra exigência que a gente acha tão difícil, e é mesmo, quando Jesus ele
toma a lei antiga e a nova. Aí a lei antiga dizia: "Amai os vossos amigos e odiai vossos Amigos. inimigos", né. Uhum. Então tem muita gente que ainda está, dentro da ordem da lei antiga. Aí Jesus ele, já avança, assim, de uma forma muito provocativa e é um passo dificílimo de amar os inimigos que pensam diferente, que têm opções diferentes. Então, como é que a gente ama eles? Bom, uma forma não é entrar no mesmo nível, né? Até a rezar por elas, porque Jesus pede: "Rezem por elas". Reza por quem te persegue, quem te calunia, quem te faz isso, o que não é muito fácil, né. Então a proposta de Jesus é muito nessa área, porque quando o fanatismo invade um coração, não há possibilidade de diálogo e de encontrar um denominador comum. É muito difícil. Por isso que aquilo que precisa ser combatido não é as coisas boas que está fazendo, mas isso deve ser incentivado. Mas essa forma de, hã, julgamento que se faz dos outros, que não cabe a nós, que vai queimar no fundo do inferno, né, isso não toca a nós, isso não compete a nós, isso é unicamente de Deus. O próprio Jesus Cristo não se arrogou a si, o direito de julgar e condenar. Tanto que ele diz claramente: "Eu não vim para julgar e para condenar, eu vim para salvar". Então, se nós seguimos os passos de Jesus e o amor deve ser nossa forma de identificar-nos como seguidores de Jesus, porque ele mesmo diz: "É pelo amor que todos saberão que vocês são meus seguidores". Então, e esse amor, ele ultrapassa o amor às pessoas que pensam igual a mim. Talvez para ajudar a Vilani nesse sentido, que a gente sabe que é uma coisa recorrente, né, Frei, não é uma coisa Sim, nova, já tem sido recorrente, sim, de pessoas que brigam por time de futebol, brigam porque é opção sim, religiosa, brigam por questão étnica, de classe e social, brigam pela questão política, enfim, quando a pessoa quer brigar, Frei, hum, vai ser difícil convencer ela a não brigar. sim, Talvez o que a gente possa, fazer como um aprendizado, um legado deste tempo, é que a gente consiga entender que uma coisa mal feita não anula as bem feitas, né. exato, Então, né. por exemplo, a Vilani disse: "A fulana, né, essa parente, cuida dos animais, né, tem uma causa, Sim, essa pessoa já está tem no uma nível causa, sim. acima, ela Hum, tem uma causa, né, essa é a época das bandeiras, as hum, pessoas vão precisar levantar suas bandeiras. Quais são suas bandeiras? Eu defendo a justiça, eu defendo a paz, eu defendo, enfim, as pessoas vão ter que se sim, posicionar. Por exato. outro lado, também ela é uma pessoa que vai lá, faz, quem sabe, comida para pessoas em situação de rua. Poxa, já é uma coisa, é uma prática da expressão do amor. Ela ter feito algo que foi deselegante, talvez Hum, até uma falta de civilidade, talvez até uma falta de educação, não anula todo o bem que a pessoa fez, né? exato. Então, a gente começar a olhar as coisas dessa perspectiva, não anula a alma divina que mora ali, naquele Hum, corpo, né, Frei? sim. Então, hã, tem um sentimento, que é próprio do ser humano, que Jesus também sentiu, é indignação, né. E aí, a indignação sim, mas diante da indignação, o amor às vezes é você, o próprio Jesus diz como fazer, ele dá os passos. Se você vê que uma pessoa está mesmo fazendo muitos bens, mas está agindo errado em algum aspecto, e você tem isto muito claro, e normalmente o equilíbrio da balança é a palavra de Deus, aí Jesus diz: "Vá, conversa com ela", mas às vezes não há clima de conversa entre você. Aí Jesus diz: "Bom, se não adiantou, leva uma e outra pessoa contigo para possa resolver".
e no fim coloque para a comunidade, né. Então, mas aí falando de comunidade do estilo dos primeiros cristãos, né. Porque, desde Adão e Eva sempre carregamos a imperfeição conosco, além de Uhum. muitas coisas perfeitas. E a gente precisa valorizar o que é perfeito, o que edifica, o que é a expressão do amor, mas a gente precisa começar a se questionar em relação a outras posturas, né? Que a gente precisa se converter, tem que se adequar ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus e principalmente à prática de Jesus. Jesus nunca perguntou de que partido você é. Claro, lá era muito explícito aqueles que eram perversos e maus, que eram principalmente fariseus, os ultralegalistas fanáticos, e ele chama muitas vezes de hipócritas, Uhum. falsos, né? Uhum. Porque ah, aí também nós podemos carregar um pouco de hipocrisia farisaica, aparentar ser uma coisa, mas ter ainda alguns resquícios ah, de lixo, de um ácido corrosivo que a gente carrega no coração. E isso a gente precisa curar justamente com esse remédio, o verdadeiro e autêntico amor que Jesus nos ensina. Quando ele ah, ajudava alguém, ele nem nunca perguntou de qual religião você é. Ele nunca levou em conta a mentalidade, ele não fez um interrogatório e nem julgamento. E nem pensou como é que tu vai me retribuir isso depois, Sim, né. exato, porque o amor é totalmente gratuito, é gratuidade total da parte de Deus. Tudo que somos e temos de bom, recebemos dele. E aí vem aquilo que se chama aqui no ágape, que eu falei, a partir da filosofia grega, que é o amor incondicional. Como a gente vê, por exemplo, muitos pais, muitas mães, de um filho que agiu totalmente errado, às vezes que se perde no mundo da criminalidade, mas que vai todos os domingos lá no presídio visitar, é meu filho, né. Então, não impõe condições. Claro, você tem que, até pagar pelo mal que você fez, mas te corrigir, porque eu te amo, eu te quero Uhum. fora disso. Então essa é a atitude, mas não se julgar o perfeito. Nunca uma pessoa aquele que se julga, melhor do que os outros, já não se enquadra no evangelho. Eu vou colocar aqui, só para complementar isso, uma advertência muito forte, que também me fez pensar muito, porque às vezes eu, como religioso, como padre, eu posso ter a tentação de me achar melhor do que os outros, né. E o que determina a minha fidelidade a Jesus, e ou não que a gente possa graduar o amor dentro de nós, né, possa medir, mas que, vai me assemelhando cada vez mais a Jesus, é, ah, justamente essa capacidade de reconhecer e refazer sua vida, né. E também nunca se achar melhor do que ninguém, nunca se colocar acima. E quando o Papa Francisco, depois de eleito, fez o primeiro encontro com os cardeais que o elegeram, estavam lá, muitos daqueles nem o elegeram porque já tinham passado da idade. Aí ele conversou com eles e já de saída, ele diz para eles, olhando para eles: "Ninguém de vocês foi batizado cardeal. E se alguém achar que é mais do que os outros pelo fato de carregar esse título, está errado." Aí ele já quis dizer o sacramento, que é o sacramento primordial que nos torna seguidores de Jesus, é o batismo. Não é os títulos que a gente tem depois ou a missão diferente que a gente tem.
missão de cardeal, de religioso, de padre. Então, é o fato de ser batizado. E, olhando para a humanidade toda, nem é o fato de ser batizado, é o fato de viver o amor que está no DNA de todas as pessoas. Tanto que tem muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, não compartilham a mesma fé no mesmo Deus que nós compartilhamos, mas vivem o amor com uma intensidade muito mais profunda do que nós que temos Jesus Cristo como nosso guia, nosso caminho, nosso mestre, né? Perfeito. Então não podemos assim eh, nos julgar superiores a um outro porque ele é de outra visão ideológico-política. 11h43, eu preciso fazer o intervalo, Frei, 11h43, vou pedir licença aqui às pessoas, quem quiser continuar interagindo conosco, nós estamos aqui falando sobre o amor, né, como expressão de Deus, né, a presença de Deus através do amor. Se Deus é amor, nós que somos a imagem e semelhança dele, como é que a gente expressa o amor nas mais variadas formas possíveis e colocando o conceito de amor no lugar certo para a gente não perder aqui o time sobre o amor. A gente faz o intervalo, voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Onze horas e 44 minutos. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 29 graus. Dia da feira pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quarta tem batata doce roxa 2,97 o quilo, alface hidropônica unidade 1,49, banana prata 13,98 o quilo, moranga 1,89 o quilo, uva de mesa 9,97 o quilo. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h47, de volta. Este é o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática. Eu, Beverly Rocha, Frei Carlos Rockenbach, batendo um papo complexo, difícil, Sim. profundo, sobre o amor, né? Ah. Como a gente pode entender o amor, que é um conceito que foi se perdendo com o passar do tempo. A gente banalizou, Frei, a verdade é essa, a gente banalizou. Sim. Eu te amo, a gente diz pra, sei lá, conheci hoje, amanhã eu digo eu te amo. No outro dia eu tenho uma relação íntima com essa pessoa, no terceiro dia eu tenho filho, né? No quarto dia eu quebro os pratos, não quero mais viver. No quinto dia eu brigo com a família porque temos opiniões diferentes sobre a questão política, ideológica. No quinto dia eu não vou trabalhar porque alguém me tratou mal e eu digo essa pessoa não me ama. Quer dizer, a gente colocou o amor em lugares que não cabe, né, Frei? Exato. Porque a gente, sintetizando, pode dizer um pouco, claro, dá para ampliar essa reflexão, o que se opõe ao amor. Biblicamente, é uma que nós já falamos, é a indiferença e o ódio. A indiferença e o ódio. Porque a indiferença é justamente cancelar aos outros, principalmente aqueles que sofrem, né? Os mais pobres, né? Você não existe para mim. E isso está muito presente também na realidade de hoje. Tanto que se mata com tanta facilidade, né? E se tira a vida. E o outro é o ódio. A gente diz, e muita gente analisa isso e apresenta até teses nesse sentido, a cultura do ódio. E como é que a cultura do ódio vai se difundindo? Nós temos hoje meios muito espetaculares que o dom da ciência concedido por Deus aos seres humanos, mas estão sendo muito mal usados. Nós vivemos uma indústria, dá para dizer, quase que usando o palavrão diabólica, que é a indústria das fake news. Então, da desinformação e da calúnia, como disse o próprio Papa Francisco. E esta também é uma preocupação do Papa Leão, que agora já escreveu outro dia um artigo fantástico sobre a inteligência artificial, né? E já tem especialistas falando dos 7 pecados da inteligência artificial, os pecados terríveis, né? Então, se inclui um pouco nisso, porque nós somos muito condicionados e viciados. Então, quando a gente entra neste mundo das fake news, parece que nos vicia e a gente vai se aprofundando cada vez mais, quer mais e mais e mais, a ponto de cancelar pessoas que não pensam como eu, né? E aí entra um outro aspecto que, quando eu digo amor, está muito relacionado ao coração, mas ele não é divorciado da razão. Muitas vezes a gente perde a capacidade de discernir, de distinguir, de pensar, e de ver também que os outros também fazem coisa boa e eu não sou perfeito. Agora Aliás, um dos pecados maiores hoje é justamente eu, por fazer isso, aquilo, achar que eu sou perfeito como os fariseus. Ou achar que sou grandão, né? Sou grandão, sou grandona, né? Sou grandão, né? Então, por isso que Jesus diz que tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Claro. Então, o amor é algo gratuito, silencioso, que deve ser nossa identidade, mas que não deve fazer com que eu me considere melhor do que ninguém. Agora, Frei, nisso que o senhor fala, se o senhor me permite, a gente está indo aqui para a retinha final, eu não quero que deixar isso aqui meio obscuro. Quando a gente cancela alguém, essa ideia do cancelamento que é muito atual, ela sim, o cancelar alguém é que é um ato de contra-amor. Exato. Veja, às vezes eu, por um motivo qualquer, vou dar o exemplo aqui da Vilanir, né? Eu não gostei, acho que tá errado, tenho as minhas razões para pensar que a pessoa que agiu de uma maneira errada e eu não concordo. Não concordar, tá tudo certo. Cancelar é um ato de contra-amor. A pessoa ter pisado na jaca, vamos usar o termo bem popular, Sim. a outra pessoa pisou na jaca. Ela ter pisado na jaca não necessariamente é um ato de não amor. Sim. Agora, eu cancelar a pessoa estritamente é um ato de não amor. Exato. Então, é justamente, a gente já exclui. Por exemplo, alguém que já bota quem pensa diferente no inferno,
Isso é uma atribuição que ele vai se apostando que é de Deus, porque Jesus, ele fala no capítulo 25 de Mateus, claramente, 31 a 47, quais são os critérios de julgamento e quem é que vai julgar, né? Então, claro, é justamente as obras de amor, as obras de misericórdia e compaixão que a gente faz, né? Mas aí, elas pesam sim. Mas a gente coloca uma pergunta para uma árvore, quando está para cair, para onde que ela vai cair? Para onde que ela pende mais? Nós nunca vamos morrer perfeitos. Tanto que Jesus foi crucificado como o pior criminoso, é a pior pena de morte. E junto com ele foram crucificados mais 2 criminosos. Uhum. Um, no último momento, se converteu. Ou seja, lembra-te de mim. A gente não sabe de que religião que ele era, né? Agora o outro justamente reagiu ao contrário. Ele já disse: se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? Então ele já faz exigências e age totalmente diferente. Então nós temos que superar essa tendência, primeiramente de julgar e condenar. Claro, Frei, tem Não aqui cabe a nós. tem outros ouvintes aqui. A Isabel, do bairro Desil Risso, ela diz: como seres imperfeitos e inacabados, é normal que o ser humano, às vezes, perca as suas estribeiras. O Sim. importante, no ponto de vista da ouvinte, é reconhecer as falhas e procurar não cometê-las mais. E também reconhecer as qualidades das outras pessoas, não ficar só atento àquilo que não é bom. Tem muita gente que tem coisa que não é boa, mas tem muita coisa boa também, né? Exato. É um pouco aquilo que a gente diz, né? Valorizar o que é valor. E tanto em mim como nos outros, principalmente nos outros, e reconhecendo que aquilo que é valor é dom de Deus. E não ignorar aquilo que não está bom, mas não alugar nossa mente e nosso coração para aquilo que está negativo. Uhum. Isso deve ser um aprendizado para a gente ir consertando. E a gente não conserta só por suas próprias forças. Para isso, a gente precisa contar com a graça de Deus e a ajuda dos outros. Com a ajuda dos outros. Então, e não se considerar o melhor e o perfeito, né? E aí que está a grande, talvez, o grande empecilho do autêntico amor, né? Frei, a gente vai chegar aqui na retinha, tem 2 minutos de programa, e eu Isso. gostaria de dedicar esses 2 minutos para que o senhor pudesse fazer uma reflexão sobre a quantidade de amor, né? Porque a gente tem essa mania, né? O senhor categorizou. Lá para os gregos tinham 7 tipos de amor, ou X tipos de amor. Sim. Isso é só uma forma de a gente poder, como ser humano, incapaz que somos ainda, Sim. de tentar entender um pouquinho as coisas, categorizar. Mas não significa que o amor tem categorias, porque o amor Não. é, né? O Sim. amor é. É. Então ele não Sim. precisa de. Isso é só para Sim. nos ajudar. Nessa perspectiva, quando a gente também tenta colocar a dimensão, quantidade. Ah, é mais amor, é menos amor, eu amei demais. Não existe também, porque o amor. Eu Não. lembro de uma. Rapidamente contando a história, uma vez eu entrevistei, na época ele era aqui responsável pela paróquia da Catedral aqui, agora Dom Leomar, né? Brustolin. E na época, falando sobre Nossa Senhora, que ele é especialista em Nossa Mariologia, ele faz uma alegoria também de que uma vela numa floresta escura, procurando alguém com uma vela na mão, numa floresta escura, procurando um casebre lá para se abrigar, ela vai com aquela velinha na mão e na escuridão total, aquela vela ilumina longe. Sim. Por quê? Porque a escuridão era total. E isso Exato. não diminui a capacidade da luz, né? É. Porque em lugares todos iluminados a importância da vela se perde. Então, quando a gente faz essa alegoria, a gente consegue entender que não é sobre o quanto, a potência, é Exato. sobre existir. Existir, né? De fato, não tem cálculos para você calcular a intensidade do amor, porque nós não conhecemos a pessoa na totalidade. Nós conhecemos muito pouco das pessoas, mesmo de nós mesmos, né? Então, isso sempre é um desafio, uma provocação. O importante é reconhecer que este é o grande mandamento. Isto deve nos identificar não só como cristãos, seguidores de Cristo, mas como seres humanos.
como seres humanos, em primeiro lugar, né? Porque o oposto do amor nos desumaniza, e nós vivemos, de fato, num mundo bastante desumanizado, é só olhar o noticiário com estas coisas absurdas que a gente vê. Mas o amor, ele é de fato que nem essa vela, ele quase não aparece, mas ele ilumina. Ele te dá um direcionamento. Por isso que Jesus se apresenta como a luz do mundo, né? À medida que a gente vai estar perto dele, a gente se sente Iluminado. iluminado, né? E assim também ele diz para nós: vós sois a luz do mundo. Então, que nosso modo de ser no meio do mundo seja como que uma luz, mas essa luz não é igual à de Jesus, né? Nunca vai ser. Mas devemos ser um facho. E às vezes, como diz o profeta, que Jesus não veio para quebrar a cana rachada, nem apagar a mecha que ainda fumega. Então, em todos os seres humanos, às vezes, por piores que a gente os avalia, sempre tem uma mecha, sempre tem uma forma de esperança. Então, à medida que nós amamos as pessoas, nós não as julgamos. Nós procuramos, no mínimo, rezar por elas, para que vejam o caminho equivocado, às vezes, que estão tomando, e que Deus tenha compaixão e misericórdia, porque quem, na verdade, conduz nossos passos, se a gente deixa, se a gente permite, é o próprio Deus, né? Então, ele nunca nos abandona. E eu só queria aqui evocar rapidamente, se o tempo ainda permite, aquilo que Paulo fala das características do amor. Aí é bom estar atento a esse texto, capítulo 3, versículo 8 em diante, vamos dizer. Ele começa a dizer: o amor é paciente. Por quê? Paulo não tinha nem um pouco de paciência. O amor é prestativo. Ele, independente para quem seja, ele está com as mãos estendidas. Se é de outra ideologia ou não, ele sempre é prestativo. O amor não é orgulhoso, não é arrogante. O amor não sente inveja. Ele não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, né? Então, o amor tudo desculpa. O amor tudo suporta. Jesus Cristo suportou a cruz por amor à humanidade. O amor tudo espera. E o amor jamais passará. Esta é a última frase destas características. Por que ele não passará? Porque nós somos frutos do amor de Deus e temos o DNA deste Deus que é amor. Então, é muito importante a gente cultivar isso. É a melhor notícia que a gente pode dar, mais por gestos do que por palavras, é justamente atitudes de amor. Não importa para quem seja. Não importa classificar as pessoas. A gente precisa expressar esse amor até pelos que a gente considera inimigos, por aqueles que a gente não concorda. Perfeito. E isso que vai mudando o coração das pessoas. Nossa, que bonito isso, que bonito. Frei, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Sim. Até quarta que vem. Até. Obrigado. E paz e E bem. fiquem em paz. A gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo fica armazenado, já está lá em vídeo.